Nós vamos conversar agora sobre esse assunto ainda que tem a ver com a arrecadação, sobre aquele projeto do imposto de renda com o consultor tributário e secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, que é um especialista no assunto. E ao longo dessa semana aqui no Jornal Gente, nós, em uma entrevista com um advogado especialista no direito tributário, descobrimos que há alguns impactos que não estão sendo divulgados da maneira transparente como deveriam ser para compensação da isenção de imposto de renda que será dado para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Por exemplo, na Lei Rouanet, Lei Incentivo ao Esporte, lei que trata de amparo a crianças, grandes projetos sociais podem ser impactados por conta dessa compensação. Era óbvio que ia sair de algum lugar e nós estamos aos poucos descobrindo da onde que isso vai sair, claro, se passar dessa forma no Senado Federal, porque ainda precisa ser vencida essa etapa. O senhor se debruçou sobre esse projeto, o que tem de compensação, quais são os alertas importantes a serem feitos para a sociedade nesse momento. Muito bom dia, doutor Everardo Maciel. Bom dia. Olha, eu começo dizendo o seguinte, eu li o projeto, e posso dizer, e nisso tenho um entendimento e tenho uma companhia de número expressivo de tributaristas, não é um projeto ruim. É o pior projeto que eu já vi na minha vida. É um projeto sem nexo, completamente. Eu vou mostrar um exemplo. Estabelece um limite de isenção de R$ 5.000. É o maior limite de isenção do mundo. É bom que se chame a atenção. É limite com crescimento real. Não é correção do limite de 94. Bom, mas esqueçamos isso. Isso não tem como enfrentar. Ou para o lado da compensação, que é isso que foi suscitado. Do lado da compensação se diz o seguinte, vamos criar uma tributação, no projeto original, para aqueles que ganham acima de R$ 50.000, sejam tributados com 10%. Aí eu vou olhar qual é a base de cálculo deste novo imposto. Rigorosamente é um novo imposto. Tanto que, originalmente, é assim, o imposto de renda das pessoas físicas mínimo. Não é o mínimo do imposto de renda. É um outro imposto, porque tem como base o próprio imposto de renda das pessoas físicas. Então, vamos imaginar o seguinte, eu vou dar um exemplo, citou o exemplo da Rouanet, eu vou citar um outro aqui. Uma pessoa que é portadora de moléstia grave. Essa pessoa portadora de moléstia grave, pela lei, é isenta do imposto, aposentada, é isenta do imposto de renda das pessoas físicas. Essa pessoa ganha R$ 35.000 por mês. Então, isentos, portanto. Essa pessoa, por razão de investimentos anteriores, tem investimento no mercado financeiro e dele tem uma renda de R$ 15.000. Esses R$ 15.000 que integram essa mesma base de cálculo são rendimentos, vejam bem, tributados exclusivamente na fonte. Então, somando rendimentos isentos e rendimentos tributados exclusivamente da fonte, gera agora uma tributação, o que corresponde a uma forma indireta de, primeiro, tornar ineficaz a isenção. Segundo, dizer que os rendimentos tributados exclusivamente na fonte não são exclusivamente na fonte. Portanto, gera uma coisa meio esquisita, meio estranha. E quando se falou aqui, que eu falei incentivo, eu falei de uma isenção, como alcança também incentivos fiscais, alcança também. Quem foi que concedeu o incentivo fiscal? Foi a lei. Incentivo fiscal não é uma sonegação, não. Mas, dado que ele teve incentivo fiscal, eu vou tributá-lo. Mas tributá-lo não foi a lei que concedeu? Ora, se você acha que não deveria ser, revogue a lei. É a maneira fácil. Eu vi nos comentários aí dizendo o seguinte, olha, o pessoal da Faria Lima está levando vantagem. Eu não sei o que quer dizer pessoal da Faria Lima, mas vamos admitir como alegoria. Então, está levando vantagem o pessoal do mercado financeiro, porque as letras do crédito do agronegócio e as imobiliárias estavam isentas e nós queríamos tributar. Pergunta simples. Quem foi que concedeu isenção às letras do crédito agropecuário? Não precisa muito esforço, não. Vai no Google. Foi em 2004. Quem era o presidente
em 2004? Lula. E usou todas as outras isenções dessa do mercado financeiro foram concedidas nos governos de Lula e dos governos do PT que sucederam. Dado agora, o que é que acontece? Acontecendo isso, estou reclamando disto, como se fosse feito por um terceiro. Não, foram eles próprios que fizeram isso. Doutor Everardo, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Cláudio. O mais desalentador dessas discussões todas, que a gente ouve muitas avaliações como a sua e também de outros especialistas, não tão qualificados, evidentemente, mas a impressão que fica para nós que não somos entendedores do assunto profundamente, né, é que eles não sabem o que fazem. É algo que de fato passa essa impressão e preocupa ainda mais, né? Ontem um advogado tributarista, Leonardo Hessler, ele fez um alerta, ele disse que tal como estava a medida provisória que acabou caducando, né, provocaria fuga de capitais e isso seria muito ruim para o Brasil, né? Ele falou também que tinha uma estratégia fiscal, essa MP, de curto prazo, com risco de efeitos negativos sobre o investimento produtivo, o crédito, a confiança dos investidores. Quer dizer, era algo muito ruim para o país, né? Mas eu ouvi também gente dizendo, olha, a medida provisória que caducou melhorava um pouco a outra, né? A regra que estava em vigor, que essa medida provisória que caducou alterava. A gente deve ter que tipo de atitude, doutor Everardo, em relação a isso? De alívio, porque a medida provisória caducou, ou ela era melhor do que a situação que foi restabelecida? Vamos dividir por partes, Cláudio Humberto. Primeiro você disse que alguém falou que eles não sabem o que fazem. Mas, diferentemente do episódio bíblico, não pode merecer o perdão. Quer dizer, vamos separar as duas coisas. Segunda coisa, de fato, é o seguinte, eu não estou aqui a defender isenção de aplicações do mercado financeiro. Durante o governo de Fernando Henrique, na qual fui secretário da Receita, nós tentamos aproximar as aplicações do mercado financeiro a uma alíquota de 15%, sem diferenciação, e buscando tornar igual ao mesmo tratamento dispensado ao investimento na economia real. Ou seja, gerar uma neutralidade de tratamento entre investimento na economia real e investimento no mercado financeiro. Tudo isso foi destruído. Não significa dizer que eu estou aqui defendendo que deva prevalecer essa destruição. Precisa de uma reconstrução. Mas eu vou discutir um outro aspecto. A motivação disto aí não é reconstruir o sistema tributário. Buscar recursos para programas de governo com objetivo estritamente eleitoral. Esse é o objetivo. Portanto, é uma má fundamentação. E como já disse alguém, eu não me lembro quem falou isso, quando você está num poço e está querendo sair, a primeira providência é parar de cavar. Quer dizer, significa dizer o seguinte, para de gastar, para de inventar coisa nova, que você começa a encontrar alguma saída. Agora, eu fico o tempo inteiro, eu vou inventar o programa agora, para não nomear nenhum deles, programa X, programa Y, que vai custar tanto. E eu vou cobrar, então, dos contribuintes. Esse modelo, essa política tributária não tem solução. Doutor Everardo, queria perguntar para o senhor ainda sobre a mudança na tributação do imposto de renda à pessoa física, que, aliás, passou por unanimidade na Câmara dos Deputados. E aí, que deputado vai querer votar contra um projeto que isenta o imposto de renda até R$5.000 em ano pré-eleitoral, né? Então, ali era um jogo jogado já. A questão é que, Sim. Da onde vem a compensação, não é? Tá claro já se uma coisa de fato vai compensar a outra, se a arrecadação a mais vai compensar a arrecadação a menos? E aí uma outra dúvida que é mais pontual, mas que eu já ouvi posições divergentes. Essa tributação acima dos 50 mil mês é para o todo ou é para o excedente? Pelo que o senhor viu, qual que é a sua conclusão? Porque
me parece que nem isso está muito claro, né? Aparentemente, eu vou começar pelo fim, é sobre excedente. É a primeira parte, né? Agora, a segunda parte é o seguinte, fala sobre a compensação. Então, a compensação, ela é mal estruturada. Por quê? Ela introduz um conceito na legislação que não existe, ou não existe, ainda não existe, porque não é lei, que não tem, portanto, precedente jurisprudencial e que eu lamento profundamente ter tratado desse assunto, que a gente fala um assunto, depois alguém acha que é uma teoria, que é o conceito de alíquota efetiva. O que é uma alíquota efetiva? É uma conta de dividir entre o que você pagou e seu rendimento ou, na empresa, a receita bruta da empresa. Consciente. Bom, é evidente que a alíquota efetiva será sempre menor do que a alíquota nominal. Salvo se existe, no meu caso, fosse um imposto flat, que não existe aqui em lugar nenhum do mundo. Aí qual é a queixa que se tem? A queixa é que ela é menor. Mas ela é intencionalmente menor. Essa é a intenção. Então, por que é que ela é menor? Ela é menor por várias razões. Ela é menor porque eu dei incentivos fiscais. Incentivo fiscal não foi uma iniciativa do contribuinte, não. Foi iniciativa da lei, do Estado, portanto. Ela é menor porque eu estou compensando prejuízo. Sim, a lei diz que eu posso compensar prejuízo de exercícios anteriores. Então, é evidente, se eu vou compensar prejuízo, ela vai cair. Ela é menor porque eu estou compensando esse imposto com outros impostos. Por quê? Porque a lei permite que eu faça uma compensação de um imposto com outros impostos. Bom, depois que acontece tudo isso, eu digo, a alíquota efetiva é baixa e eu vou tentar aproximá-la da alíquota nominal. Quer dizer, isso é uma espécie é uma coisa mais para o campo da psiquiatria. Quer dizer, isso é uma loucura. Aí faz tudo isso, aí logo em seguida eu conheço o discurso brasileiro. Nós estamos diante do caos tributário. Precisamos fazer uma reforma para acabar o caos tributário. Eu lembro sempre que caos tributário não nasce por geração espontânea. Ela é feita intencionalmente por pessoas. Quando eu digo, então, trate de resolver o caos parando de aumentá-lo. Doutor Everaldo Maciel, ex-secretário da Receita Federal do Brasil, consultor tributário, conversou conosco aqui nesta manhã, nessa tentativa que estamos ainda de entender todos os impactos que vai ter esse projeto do Imposto de Renda, que ainda, como eu disse, vai ser votado no Senado Federal. Obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos vocês, em particular o Cláudio Humberto, que há tanto tempo eu não vejo. Um abraço, secretário. Muito obrigada.